Mas você sempre me traz umas coisas assim tristes, mas beleza. É. Bem, continuando. Então, a ideia é o seguinte: a função depende de x e y, e como a gente está falando de uma região, vamos dizer, tridimensional, uma bola aberta, que tem como centro esse pontinho, né? Uhum. Tem vários tipos de funções que podem passar por lá, né? Funções de y que dependem de x, por exemplo, parábolas, como y igual a x quadrado, retas, y igual a x, e os seus múltiplos, né? Y igual a kx, y igual a kx quadrado. Bem, se a gente fazer alguns desses testes e vários deles irem para o mesmo valor, significa que existe uma grande probabilidade de o limite ser esse valor que está dando, né, nessas contas. Então, por Uhum. exemplo, aqui, ó, ele primeiro vai supor o caminho x igual a zero. É um caminho meio bobo, na minha opinião, né? Ele é bem genérico. Então, ele simplesmente jogou o zero e obteve zero como resposta. Perfeito. E depois ele vai testar o caminho y igual a kx, ou seja, todas as retas que passam pela origem, com todas as várias inclinações possíveis. E daí, quando ele faz isso, ele basicamente substitui o y da função pelo kx e vira um limite só de x. Então, como o x estava Uhum. tendendo a zero, agora essa função toda está tendendo a zero. E, curiosamente, né, não vai para o zero, né, a menos que o k seja zero, que é o caso ali, né, que ele Sim. já testou, né, basicamente, mas não. Então, como a gente está supondo Ks diferentes de zero, porque nós estamos pensando em retas, né, Ks mais diferentes inclinações, então, de fato, tu teve respostas possivelmente diferentes. Um contra-exemplo já é suficiente para tu dizer que a função não tem limite, beleza? Aham. Perfeito. Então, essa aqui não tem limite. É bom tu observar alguns padrões, porque olha só, né? Isso aqui pode ser que caia na tua prova, é uma função bem genérica. Eu tenho quase certeza que eu vi isso na tua lista, lá de limites. Tenho quase É, certeza, posso estar errado. o primeiro é bem parecido com O esse. primeiro é bem parecido, verdade, agora que eu vi. Vamos para a próxima, então, ó. Ó, eu acho que o primeiro é mais parecido com esse aqui ainda, né? É. Que é, né? Então vai existir, supostamente. Deixa eu ver lá o spoiler lá na ficha de resposta. Na ficha de resposta diz que existe é zero. Então, provavelmente aqui vai ser zero também, né? Apesar Uhum. desse 3 na frente. Então vamos ver como é que ele resolve essa conta passo a passo, tá? Mesma ideia primeiro, ele testa um caminho, o caminho das retas e da zero, e aqui ele testa o caminho das parábolas, e da zero também, poxa, muita coincidência. Então a gente Uhum. já tem, assim, evidências de que o limite seja zero mesmo. Então, olha só, a gente até tem que usar esse resultado, esse zero, para fazer o limite. Com a mesma ideia lá. Então, ó, essa frase aqui que tu precisa decorar, olha só, para começar a conta. Devemos mostrar, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, essa vai ser a relação, tal que o módulo da função menos o limite é menor que epsilon, sempre que tu tiver vinculado ao ponto que tu está procurando o limite. E esse ponto, né? Veja, o que ele está dizendo com isso aqui? Que essa regiãozinha é bem pequena, né? Porque esse Uhum. delta é bem pequenininho. Então, x menos o ponto, ou seja, a região dos pontinhos que tu vai estar jogando na função para ter essa relação com epsilon é uma região entre zero e delta. Se o delta for bem pequeno, tu estás falando de um limite, né? Que tende a esse ponto. Então, a coisa na prática, ok? O limite na prática mesmo, tá pegando ali as regiões dos pontinhos bem próximos. Muito bem. Show. Então a ideia é essa. Agora olha só o que ele vai fazer aqui, ó. Função menos o limite proposto. Então, beleza, né? Quando é zero, a gente tem menos problemas. Porque aqui vai ser só tu aplicares algumas propriedades de módulo para depois fazer todas aquelas substituições que eu te mostrei lá em cima. Então ele Uhum. basicamente vai colocando tudo dentro do módulo que dá e tirando quando dá também. Por exemplo, aqui embaixo, né? Para que pôr módulo? Essa coisa é sempre positiva. Precisa pôr dentro do módulo, né? Sim. Beleza. Tudo isso menor que epsilon, de acordo com a definição que a gente propôs aqui. Pronto. O que dá para mexer aqui é isso, né? Tu tens que levar em conta que eventualmente tu vai substituir separadamente essas coisas, né? Por isso que a gente está colocando tudo em módulos separados. Agora vamos para a parte ali da distância. Então, de novo, né, tu podes escrever isso aqui sabendo que esse é o símbolo de distância, dessa forma.
Então tá ali pegando a região dos pontinhos bem pequenos, entre 0 e delta. Uma região bem próxima do pontinho 0, 0. Beleza. Agora que nós temos isso aí, olha só, a gente vai querer comparar, né, fazer as comparações justamente com x² mais y², né? Porque assim a gente vai conseguir Uhum. cortar bastante coisa. Pô, aqui apareceu raiz de x² mais y². Aqui já tem. Aqui tem módulo, vai dar para fazer isso. Só que a gente vai ter que tomar o cuidado, né? Porque a gente vai ter que usar aquela substituição boba de novo. Qual é a substituição boba? Dizer que x² é menor ou igual a x² mais y². Ou seja, onde tiver x e y sozinho, tu vai ter que fazer essa substituição, beleza? É isso. Uhum. Então, grava que essa substituição boba tu vai ter que fazer o tempo todo para conseguir resolver o problema. Então, beleza, ali tá sozinho, a gente vai substituir por essa relação. E o y também. O que é É. módulo de y? É a raiz quadrada de y². E o y², por sua vez, é menor que x² mais y². É isso. Então, a gente vai substituir todas essas coisas para poder cortá-las, né, eventualmente. Então, olha só. Isso aqui, né, foi substituído por isso. E eu achei curioso aqui que num primeiro momento, né, ele não trocou ainda o módulo de y, né, mas ele vai trocar. Aqui para ele poder cortar de uma vez, tá vendo? Ele Aham. cortou e daí ficou só 3 módulos de y. E de novo, o módulo de y é a raiz de x² mais y². Beleza. Qual é o ponto? Esse 3 módulo de raiz de x² mais y² já apareceu, né? Ele apareceu. Já tinha aparecido. Não apareceu. A gente só tem isso, né? Que esse módulo aqui é menor que delta. Ele sozinho apareceu, né? Menor que delta. Uhum. Então, o que a gente prova aqui é que o y é menor que isso, né? Que o módulo de y é menor que isso. E é bom, por quê? Porque a gente tem que isso é menor que delta. Daí a gente compara diretamente, entendeu? Isso com delta. Ok? Ok. Beleza. E lembrando, né? Toda essa relação estava relacionada com o epsilon. Então, diretamente tu consegue relacionar o epsilon com o delta, de novo. Então é assim que se prova esse tipo de situação, beleza? Beleza. É todos esses passos. E eu acho que isso aqui tá bem didático, né? Eu vou te mandar, tá bom? Daí tu Ok. pode usar aí quando for fazer os exercícios. Agora vamos tentar fazer um. Vamos tentar fazer o B ali. Deixa eu te mandar. Isso aqui, ó, é o passo a passo que vai funcionar sempre, tá? O ruim é decorar, né? São muitos passos. Mas vamos lá. Deixa eu pegar tua ficha agora. Esse primeiro limite a gente já fez, né? Beleza. Agora vamos voltar. Que maravilha, que maravilha. Deixa eu pegar o próximo aqui. Uhum. Esse aqui tá rolando ali fora do zero, né? Fora do zero. Primeiro a gente tem que provar se isso pode ter limite ou não, né? De acordo com a tua ficha lá, isso aí pode ter limite. Então, vamos provar de alguma forma isso. Por exemplo, a gente pode dizer que o y é uma função que passa no ponto 2, 0. Né? 2 para x, 0 para y. E aí, conhece alguma função que passa no ponto 2 para x, 0 para y? 2 para x, 0 para y. Se tu não tens, tu pode pensar numa reta que passa, por exemplo, no ponto 0, 0 e no ponto 2, 0, por exemplo. Isso aí. Daí tu faz a equação da reta. Né? Então, por exemplo, tu já Uhum. sabe o b dessa reta, né? O b é 0, porque é o a-intercept, onde ele passa no eixo y, né? E Sim. agora quem que vai ser o a? O a vai ser... o problema é que desse jeito eu tô pegando uma reta horizontal. Que merda, né? Não é o caso. Tem que pegar qualquer outra reta, né? Esse ponto e mais algum outro ponto, então, que não esteja sobre o mesmo eixo y, né? Então, por exemplo, ponto 1, 1. Agora sim. Então, quem que vai ser o a, né? O a vai ser 1, né? Porque esse menos esse, e agora esse Uhum. menos esse. Então, menos 1. O a é menos 1. Então agora, tu tens a equação, né? Menos 1x mais b.
pode colocar um ponto qualquer, por exemplo, ponto, pode ser esse ponto aqui mesmo, 2 0 igual a menos 2, né? Mais b. Então b é igual a 2. Ok? Ok. Então tá bom, então a gente tem essa reta aí. Menos x mais 2. Essa reta passa nesse ponto. Então a gente pode jogar, por exemplo, esse valor para y. E depois fazer o mesmo procurando uma equação de x², né, que faça a mesma coisa. Também vai Uhum. ser, por exemplo, menos x² mais 2 é um exemplo. E aí, se fosse para 0, a gente pode usar o y como kx, não é? Pode. Ok. Eu acredito que aqui também possa, só que eu não quero usar o k. Eu quero testar com o x² depois, daí não vai precisar do k. Uhum. Bem, continuando. A gente vai substituir isso no lugar do y, né? Daí vai Sim. ficar o limite de x tendendo a 2, né? Daí vai ficar... Por isso que talvez fosse melhor ter feito uma substituição de x, né? Alguma coisa assim. Pra não ficar todos esses montes de x menos 2 aí, né? Só que se vai Uhum. dar zero, não importa, né? Menos x mais 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado. Mais menos x mais 2 ao quadrado. Bem, olha só. Obviamente, se a gente jogar em o 2 vai dar zero, né? O problema é que vai dar zero sobre zero. Então, tu tens uma indeterminação. Mas, né, pelo aquele papo que a gente já sabe bem, aqui tu vai ter um x quarta, né? E aqui um x ao quadrado só, certo? Uhum. Na hora que tu fizer L'Hopital, vai sobrar aqui em cima x, embaixo nada. X menos 2 vai sobrar, na verdade, né? Pode fazer L'Hopital que tu vai ver. Daí tu joga o 2 e vai dar zero, ok? Ok. Essa parte de limite aqui é mais rápido. Então a gente encontrou zero aqui. A gente vai fazer o mesmo com o x² e vai acontecer a mesma coisa, tá? Como é que pode encontrar uma função que passa nesse ponto? Tu pode simplesmente testar aqui. Se eu colocar o quadrado, vai passar no ponto 2, 0? 2 para x, 0 para y? Não, não vai. É porque aqui vai ficar 4, certo? Uhum. Então é só você colocar o 4 aqui. Pronto, virou uma função que passa no ponto 2, 0. Aí tu joga essa função ali, vai encontrar o zero de novo. E agora vamos para a parte que realmente importa, tá? Que é aquela parte do limite. Então vamos escrever aqui. Ou seja, oh caramba, meu Deus, bugou tudo. Nossa, ó, buguei o Paint. O programa mais velho que eu e tu juntos. Ou seja, existe a probabilidade de que o limite seja zero, sendo assim. Agora eu vou pegar todo aquele texto que eu te mandei, a gente vai Uhum. utilizar aqui, só que vai adaptar para o nosso caso. Então, é porque tem valores diferentes aqui, né? Sim. A primeira frase ainda tudo certo, o problema está na segunda, porque a gente não está querendo o ponto 0, 0. A gente está querendo o ponto 2, 0. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa função e a gente vai pegar ela dentro de um módulo, lembra? Aham. Isso. Vamos pegar ela dentro do módulo. Na verdade, a gente tem que dizer o seguinte, que o f de tem que dizer que nem aquele padrão lá, né? Olha só, vamos fazer a substituição. Nem aquele padrão lá. Só que no nosso caso, não é essa função aqui. É essa. Só que tem que estar dentro de um módulo. Uhum. Então, quantos módulos a gente pode pôr nessa brincadeira aqui, né? Separadamente. A gente pode, por exemplo, separar aqui, né? O problema é que, na realidade, né, como as coisas já estão ao quadrado, né, a menos que tenha algum problema muito específico lá. Mas a gente só vai colocar para, tipo, poder
depois fazer a substituição, né? Mais Uhum. claramente, por isso que a gente coloca o módulo. É que nem naquela folha, naquela coisa que eu te mandei, né? Também tinha módulo nas coisas ao quadrado, apesar de coisas ao quadrado sempre ficarem positivas. E Sim. na parte de baixo ele não costuma colocar módulo justamente porque a gente já vai cortar com a parte de baixo, né? Uhum. A hora que a gente fizer aquela combinação lá com a distância. Então por hora vamos deixar assim, beleza? Ok. Muito bem. Certo. Agora vamos para aquela próxima parte, né? Que vem dessa frase aqui, olha só. Então, nós já temos o, o nosso ali, não é zero, né? Que tem que colocar dois. Deixa eu... Pô, eu peguei a mesma frase, que estranho. Deixa eu tirar isso aqui. Senão vai misturar as coisas. Eu não quero essa frase nessa parte da conta. Ué, é que eu tinha copiado duas vezes. Hoje o Paint tá complicado, velho. Eu não tinha. Hoje o Paint tá complicado. Hoje o Paint tá... É. Agora sim, vamos aos poucos. A gente tem que substituir esse zero aqui por 2. Porque a gente está pensando. Opa, não é aqui. A gente está pensando no ponto 2, 0, certo? Uhum. Isso. Obtemos, agora a gente vai trocar esse cara aqui, porque não é isso que a gente tem. Como a gente está falando de um caso onde o centro não está no 0, 0, a gente vai trocar esse x quadrado aqui por x menos 2, né? Sim. Isso. Bem, agora vamos ver o que a gente tem ali para poder fazer a substituição também, né? Olha só, a gente tem isso. Quem que é esse cara aqui? Esse cara, a gente pode dizer que ele é menor que o cara que está aqui dentro. Vai sempre comparar com esse cara que fica dentro da distância. E o módulo do y quadrado. O módulo do y quadrado também é menor ou igual a isso, né? Uhum. Tá bom. Então, agora a gente vai ter que fazer essas substituições, né? Veja que quando a gente está lá comparando aquelas coisas, né, a gente começa da função de novo e faz as trocas, tá vendo? A gente vai ter Aham. que trocar todas essas coisas ali na nossa função. Deixa eu pegar aqui. Dizer que é menor, né? A gente está fazendo a substituição para coisa que é menor. Então, vamos copiar de novo isso aqui. Ou melhor, a gente copia aqui direto. E, né, ou seja, trocamos esse cara. E dá para trocar o y também, né? Embaixo permanece o mesmo cara. Na verdade que é igual aos de cima, né? Uhum. Então dá eventualmente até para cortar aqui. Esse. Certo? Certo. Certo. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Que agora há pouco a gente escreveu. Bem, olha só. Isso aqui então vai ser totalmente igual a esse cara. Eu posso pegar até mais bonitinho aqui. Igual. Como a gente está falando de menor, né? Vamos lembrar que esse cara aí, ele é menor que delta. A gente escreveu isso em algum momento aqui, olha só. Né? A raiz desse cara, na verdade, ele é menor que delta. Só que a gente não tem a raiz dele. A gente tem só ele mesmo. Só que isso aqui Não estava é, dentro. não Oi? é pelo. É, tava dentro do módulo. Isso estava dentro do módulo. Então a gente vai manter ele dentro do módulo, que pode ser então dito que é igual a raiz, né?
Aham. Então, vou por aqui, vou colar aqui de novo. Isso. E como a gente já acabou de obter isso, a gente pode dizer que é menor que delta, então. Como isso tudo aqui já era menor que epsilon também, então a gente consegue relacionar esse delta com esse epsilon, certo? A gente Uhum. pode comparar a expressão que a gente tem aqui, que está associada com o epsilon. Essa aqui a gente pode chamar até de expressão 1, né, onde a nossa função ficou relacionada com o epsilon, e aqui ela ficou relacionada com o delta. Elas são as mesmas, né? Aqui, ó, Sim. aqui é a mesma coisa que está lá em cima. Então, por isso que tu pode dizer diretamente, né, que existe uma relação entre epsilon e delta, né? Elas são iguais, então tu pode dizer que o epsilon é igual a delta, ok? Então tá aí. Quando tu consegue relacionar essas duas coisas por comparação, tu provou teu limite, beleza? Beleza. É simplesmente isso. Não é muito simples, né? Usar a palavra simples nesse momento é tenso, mas a ideia é essa, tá bom? Aham. Deixa eu pegar um outro aqui que talvez seja um pouco mais simples. O C tá lá na lista que ele não tem resolução, né? Não tem limite. Então, simplesmente fazendo os testes você perceberia isso. O D, o D tem limite é zero. E o D tem esse seno, né? Foi contigo que eu já trabalhei com isso de seno? Teve um aluno de Portugal que eu já fiz isso, mas provavelmente não foi você. Provavelmente não foi você. Olha só, essa aqui é uma boa para treinar, porque a primeira parte é bem parecida, só que tem Uhum. esse seno, né? E tem um jeito de lidar com esse seno também. E eu acho que está na apostila do IST, porque eu já vi isso feito e era coisa de Portugal, tenho certeza. É, eu Como é acho que que tu sim. tem na apostila do IST um exemplo resolvido isso, cara? Mas o que que vai acontecer aqui, né? Basicamente, tu vai usar aquele limite da função restrita, né? Ou Uhum. basicamente o limite da notável. Tu tens o limite notável, né? Quando tem um seno pelo seno de U por U. Então acho que tu consegue utilizar isso aqui. Mas acho que dá para começar a tentar pelo menos a lidar Oh. com essa parte aqui, tá? Uhum. Tá bom? Será que tu pode tentar começar aí e me mandar quando aparecer dúvidas? Tá. Enquanto isso, eu vou procurar aqui o negócio que eu já vi essa resolução com cosseno feita. Mas qualquer dúvida é só falar, beleza? Uhum. Quando que é a tua prova? É na terça. Mas não é exame ainda, né? Não, é só uma. Meio que uma mini prova de 45 minutos. Torcer pra não cair nada muito tenso, assim. Se cair mais derivado, tá tranquilo. Uma das questões da lista tá aqui. A questão E. Não tá na apostila resolvido com o seno, mas eu tenho certeza que algum aluno de Portugal já fez isso. É Agora, que para lembrar, tive tantos. Diga. o seno ele vai. Eu acho que é uma teoria que. Como o seno vai de 1 a 0. É de 1 a -1, não é? Aí Isso. tem alguma coisa que você pode relacionar, mas eu não me lembro. Para resolver limite, você sempre pode dizer que a tua função é restrita, né? Então, se ela é Uhum. restrita, você ignora ela. Simplesmente diz que é um e faz o resto da conta. Só que como a gente tem que fazer por definição, tem que cuidar um pouco com isso aí.
Eu tô vendo aqui, substituindo por kx, fica meio estranho também nessa função. Y igual a kx, tu não conseguiu tirar o limite? Ah, Tô por tentando causa que não aqui. dá pra cortar, né? É, porque embaixo tá com. Ah, os dois estão em parênteses ao quadrado ali. Mas tu pode quebrar em dois limites, né? Tipo, deixa eu te mostrar aqui. Uhum. Pode fazer. Vai ter kx, né? Digamos. Então tu vai ter o limite de x tendendo a zero, né? De x ao quadrado. Ou melhor, kx ao cubo, né? Uhum. Não. Não, não dá pra fazer isso. Aqui dá. Kx ao cubo, mas na parte de baixo a gente pode fazer um cara, o x ao quadrado mais kx ao quadrado. E daí tu tem um outro limite, que fica esse cara, né? E isso. Kx no lugar, tá bom? Bem, isso aqui é um limite notável, né? Independente de ter kx ou não aqui, esse é o limite notável do seno, lembra? Verdade. Então, isso aqui dá um. Daí tu vai se preocupar só com essa parte aqui. Também vai Então, dar zero, né? Então, o limite do seno notável era, imagina, seno de x por x, aí é sempre um. Ou isso. seno de x mais y por x mais y. Ok. Contanto que as Seno de coisas u sejam por u. iguais e o u Aham, esteja indo para zero, né? Que é o caso aqui. Daí é isso. tá. Ah, seno de u por u. Ok. É, aí fica mais boas até. Então, Isso. Então a gente já tem uma tendência a zero aí, tem que testar mais um caminho, né? limite zero de caixa. Então, ali embaixo. Em cima fica x ao cubo, embaixo fica x ao quadrado. Então, acaba por ficando Zero. zero. Por causa de L'Hopital, né, por exemplo. Uhum. Isso. Ah, E como diga, que era a regra de L'Hopital mesmo? Eu a esqueci. L'Hopital é derivar em cima e embaixo. É verdade. Então, por exemplo, deixa eu escrever aqui L'Hopital rapidão. Então, fica 3 x ao quadrado. Aí fica x mais 2 kx. Ah, é verdade. Tá. Ok, com L'Hopital. O x vai tender para zero. Uhum. Isso. Ok, pronto. Pronto. Então, daí tem outro teste, né, que tem que fazer também. Um x quadrado, né, por exemplo. Aham. Teste só não é suficiente. Então, y igual a kx ao quadrado. Limite de x para zero. X ao quadrado. X ao quadrado. Y vezes x ao quadrado mais kx com seno x ao quadrado mais kx ao quadrado. Aí continua, tem o mesmo limite notável do seno. Vai ser igual a 1. Tá. E aí com o limite do x para zero. X ó. Aí fica kx a 4 em cima.
Embaixo fica x ao quadrado mais x ao quadrado. Não, calma. Era y ao quadrado, então fica kx à quarta também embaixo. Deixa eu só ver se eu tô certo. Ah, eu vou chegar aqui. O limite de x para zero de kx ao quadrado, de kx à quarta dividido por x ao quadrado mais kx à quarta, não é? Isso. Tá. Aí deixa eu fazê-lo. Então, Na prática, de novo, o seno vira 1, né? é. E, de novo, né, só vai aumentar a quantidade de graus na parte de cima e vai zerar de novo. Uhum. Deixa eu só. Deixa eu só checar. Hum, É, vai dar zero de novo. Isso aí. Então, existe uma probabilidade muito grande que esse seja o limite. Uhum. Então, agora, pode perceber que essa conta que está aqui, ela é muito parecida com as contas anteriores, a menos do seno, né? Sim. Isso. Então, tu tens que fazer toda aquela lógica de módulos primeiro, né? Simplesmente colocar as coisas dentro do módulo. Então, Lembrando que quando você for fazer as substituições lá, aquele x quadrado vai virar x quadrado mais y quadrado, y também, né? uhum. Isso. Então deixa eu só. Eu vou ver aqui também pela foto rapidão. O Sim, passo a passo. eu vou Só te pra fazer mandar também o que a certinho. gente acabou de fazer. Deixa eu Tá. mandar. Então aí tem que ter módulo de f de x, vírgula y menos zero, que ele vai até o zero. Ah, tem que ser igual ao módulo de x ao quadrado, y por x ao quadrado mais y ao quadrado, e seno x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo no módulo. Tá. Aí eu sei que, tipo, o módulo de seno sempre vai dar um. Não, vai Módulo dar de sempre, seno. sempre dá Bem, um ou zero, na verdade. o módulo do seno sempre dá 1 ou 0? Não, né? Dependendo do valor que está dentro do módulo, vai dar 1 ou 0. Ah, não, sim, mas sempre é. Sim, sempre vai de um a zero, não é? Ah, sim, isso sim. Uhum. Ou Então, seja, uma função restrita, né? Exatamente. sim. Então, aí, deixa eu ver, eu posso deixar. Tu pode dar vários argumentos aqui para assumir com esse seno, né? Mas Uhum. Seria, por exemplo, módulo de x eu ao acho que quadrado. eu acho que você devia mantê-lo até o fim do procedimento, sabe? Para que ele meio que apareça nas combinações finais, entende? Na comparação que você vai fazer com o delta e o epsilon. Ok. Ele não precisa desaparecer, ele só precisa estar nas duas, né? Uhum. Então, por exemplo, eu posso deixar que o módulo de estudo é igual a módulo x ao quadrado vezes módulo de y vezes módulo de seno do seno, aí dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, porque Isso. tá, x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí tem que o
Ok. Eu tenho que o x ao quadrado tem que ser menor que x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu sei que o x é menor que x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. E aí, módulo de y igual a raiz de y ao quadrado, que ser menor que x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí o seno eu não mexo nele ainda, não é? Por hora, não, mas é que quando tu fores fazer a comparação, eu tava pensando aqui, o seno não vai aparecer, né? Então você vai ter que dar um argumento para esse seno desaparecer de alguma forma, né? Uhum, E o argumento vai ser de novo o limite. uhum. É aquele limite que te permite cortar lá o seno com uma parte ali de baixo, né? Então a parte de baixo não tá ao quadrado, tu pode pegar um desses e cortar com o seno, né? Esse aqui é um. Ok? O limite de novo. Aí você pode mostrar para mim? Pra ver. Claro. Deixa eu colocar aqui. Ó, se tu fez as manipulações do jeito que eu imagino que fez, vai ficar mais ou menos assim, né? Y ao quadrado aqui, outro y ao quadrado aqui, Uhum. e isso, ficar isso, isso, e esse seno. Aí o seno aí. Vou fazer o seguinte, olha só, vai pegar isso, colocar aqui embaixo. Ele tu argumenta Ah, de novo, saca? entendi. Tu Entendi. argumenta de novo que isso aqui é um, e até dá pra cortar eventualmente, né? Isso com isso. Uhum. Vai ficar só esse cara aqui, que daí tu consegue comparar, né? Eventualmente. Certo? Certo. Deixa eu só ficar aí. Esse. Perdão. É que o. Não sei se você escreveu na ordem de frente, mas esse. O x ao quadrado mais y ao quadrado em cima, você substituiu pelo y, não foi? Pelo módulo de y. Ou você substituiu pelo x ao quadrado? Bem, esse aqui é desse. E esse aqui é desse. Ah, que para mim deu o contrário, por exemplo. Eu vi A que ordem não o. importa, né? A ordem não importa. Assim, que eu vi que o x ao quadrado é menor que isso aí embaixo, então eu deixei aqui. Ah, não, já sei que eu vi, que eu fiz errado aqui. Tá. Deixa eu só arrumar aqui. Ah, então, calma aí. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Hum, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai dar um. Corta. Ah, Corta. tá, é verdade. Eu entendi o que tu falou e eu cometi um erro, é verdade. Agora que tu falou, eu percebi. A parte do seno não, a parte do seno tá certa. É. Mas dá pra pegar e trocar aquele x ao quadrado por isso, só por isso, exato. E o y tu vai trocar por outra coisa, né? Tu vai trocar pela raiz disso, né? Uhum. Isso, bem observado, cara, isso mesmo. Show, 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 show. Aí sim, nota 10. Aí dá pra cortar esses dois aqui. Muito bom. E sobra justamente o que a gente quer, né? Pra poder depois fazer a comparação com o delta, certo? Certo. Isso.
Então, a gente só escrever aqui. Então, isso tudo fica igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Vezes 1. E isso aí é menor que o delta. Ok. Então, aí no final, a gente chega aqui, raiz do x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 1 é menor que o delta, certo? Certo. Ok. E a gente tem que comparar o começo com o início. Então, Como essa parada aí ela é menor que epsilon, daí tu já tem aquele teu delta lá, né? Já dá pra comparar, né? então, então no final, Epsilon igual a delta, o epsilon é igual ao delta, tá? beleza? É isso aí. Então tá Ok. bom, então tá bom. E a ideia é sempre essa, né? Tu ficar induzindo a aparecer esse x quadrado mais y quadrado. Isso. Uhum. Show. E agora, né? Eu acho que a gente pode passar para outro conteúdo aí. Vamos ver a próxima questão? Ok. Tá, deixa eu salvar isso aqui. Eu nem sei qual é o próximo assunto ali, já deve ser derivada, né? Deixa eu... Esse era o final da ficha. Ah, não. Estude as seguintes continuidades. E aí, continuidade de função de duas variáveis. Sabe estudar a continuidade delas? Hum, Bem, tu sabe que continuidade é seguir aquelas regras lá, né? Que tem que ter o uhum. limite, a função tem que ser definida no ponto. Então, é a mesma coisa que no cálculo 1. Ok. Só que tu vai, só que tu vai ter que calcular o limite chato, né? Dessa forma chata aí que a gente faz. Beleza? Beleza. Porque se tu lembrar, né, o que, que tem lá no cálculo 1? Nós temos aquelas três regras, né? A função deve ser definida no ponto, a função deve ter limite no ponto, os dois resultados em cima devem ser iguais. Né? Uhum. O problema, né, é que, por exemplo, nessa não tem muita conversa, né? Essa função, ela não tem indeterminação alguma, né? Ela aceita qualquer valor, né? Uhum. Para x e para y, então a gente não tem conversa. Agora, por exemplo, na próxima, né, que tem ali suas idiosincrasias, dizer uma palavra bonita. Aí tu tens que testar justamente, né, o limite ali. Por exemplo, ela já é definida no x igual a zero, y igual a zero como zero, beleza. Então, a primeira já passou. Uhum. A primeira regra passou. Agora, a segunda, tu terias que fazer de novo o limite. Né? Então, de novo, eu teria que trocar isso aqui por x, por raiz de x quadrado mais y quadrado aqui também. Ia cortar, né? Ia cortar essas coisas. E daí é isso, né? Tu ia conseguir obter as relações, certo? Ok. E pronto, então tem que fazer isso aqui, resolver limite, tá? Não tem muito segredo. Ok. Agora que tu sabe resolver os limites, tem que resolver o limite. Bem, vamos para a próxima. Claro, tem umas coisas aqui meio assustadoras, né? Tipo a C. Como é que resolve essa bosta aqui? Mas é provavelmente, de novo, né, aquelas considerações das propriedades, os limites notáveis do cosseno e do seno. Né? A C é um cosseno, né? Uhum. Olha só. Então, né, o que, que tu ia ter que fazer aqui, né? De novo, o limite notável do cosseno. É isso. Né? Beleza? Beleza. Então é isso aí. Beleza. Então, beleza. Vamos para a próxima. São feias essas questões. Né? Deixa eu pegar a próxima. Seja essa função aqui, diga se ela é necessariamente contínua. Dá uma olhada nessa 4 aqui. Seja de R2 por R, tal que para toda reta L, contida em R2, contendo 0,0, se tem que o limite da função
é igual a função de zero para qualquer reta. XY pertence à reta L. Então a gente está falando daquelas funções y igual a kx, né? Uhum. Tá. Ele está perguntando, diga justificando se f é necessariamente contínua em zero. Daí ele quer que justifique com conta, ele quer que justifique com argumento, porque não necessariamente, né? Tipo, o limite não se prova dessa forma, né? Só com um tipo de função. Entende o que eu quero dizer? Uhum. A ideia é essa. Ele está dizendo que se avaliar ali o exercício 3F, né? Esse aqui é o exercício 4. Uhum. Se avaliar o 3F, a gente chega nessa conclusão. O exercício 3F é esse que eu vou colocar aqui, olha só. O exercício 3F está te falando aqui sobre a função y igual a x quadrado. Era para testar o limite nessa função. É justamente isso, né? A resposta desse 3F, olha só, é que a função é contínua aqui. Tá? A função é contínua. Beleza. O que que isso tem a ver com 4? Porque eu vejo ali que tem um x ao quadrado, né? Uhum. Que estranho. O que ele quer? Porque eu diria que não é necessariamente contínua pelo óbvio, né? A informação que ele deu não é suficiente para a gente afirmar, né? Porque ele deu um caminho só. Só isso já seria suficiente. Mas aí eu não entendi porque ele usou como justificação o exercício 3F. Que é esse que eu coloquei aqui, tá? Que ela é contínua. Daí teria que provar a continuidade dessa função e tal. Que é bem simples de provar. Isso Mas eu deve não ser vejo isso. algum teorema, talvez, que ele use. Não Será? sei. Qual é o teorema? Não tem um teorema aqui ainda. Porque, tipo, tudo bem, eu olho para essa função, eu sei que ela é contínua, por motivos óbvios, mas. E aí? Não tem nada a ver com a de cima. Bem, qual seria o meu argumento? Eu acho que é válido aqui. O mesmo que eu acho que você daria. Uma vez que temos apenas um caminho testado, isso não é prova suficiente. Pronto. Não pode até Uhum. ser que seja, mas não é necessariamente, né, contínuo. Por causa da questão Isso. do limite. Será que tem alguma coisa a ver? Assim que eu tava dando uma olhada aqui rapidão. Na página 19, que ele fala do ponto 5.1, que são limites direcionais. Limites direcionais? É que ele fala que os limites direcionais são limites que se tomam ao longo de uma reta, passando pelo ponto em que se está a calcular o limite. Aqui, né? É. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Porque Vamos lá ver. embaixo ele dá no exemplo, ali, exercício 5.1, eu acho que tem alguma coisa a ver, talvez. É o mesmo ali, se o x não for zero e o y igual ao x ao quadrado. Cara, sinceramente aqui, esse negócio de limite direcional, pra mim, tá parecendo aquela primeira parte que a gente faz pra resolver o limite, e nada além disso, tá? Sim. Só isso. Então, né, pode ver até os padrões aqui parecidos. Uhum. Só que, veja, de novo, podem ser úteis. É aquela mesma argumentação que eu te dei. Eu não acho que tenha a ver exatamente o que ele está falando. E é justamente. Não, e aqui está o ponto, ó. Aqui está o ponto. Porque qual que é a resposta? A resposta é justamente essa, ó. Apesar de em todos os valores da reta ali irem para o mesmo limite, a gente não tem argumento suficiente. Então por isso que ele está dizendo aqui, ó, Uhum. podem ser úteis. Então é isso. Sim. Mas de certa forma foi o que a gente escreveu lá, né? Que não é argumento suficiente. É o que ele está Uhum. dizendo aqui também, não é argumento suficiente. Agora, tá bom? Deu para Ok. acreditar? Beleza. Sim. Então vamos ver a 5 aqui.
A 5 parece ser a mesma ideia. Deixa eu colocar aqui. A gente chama aquilo de limite direcional mesmo. Vamos ampliar aqui. Seja blá blá blá, tal que existam os limites, limite de y tendendo a zero, limite de x tendendo a zero, limite de x e de y. E se tem que f de zero é igual, diga justificando se f é necessariamente contínua. Ó, ele está falando que qualquer limite de y, ele aplica primeiro o x e depois o y. Depois aplica o y e depois o x. Sinceramente, eu nunca vi nenhum teorema desse, tá? Tu aplicar primeiro em x e depois em y. Tem que aplicar eles juntos, né? Uhum. Então, de novo ele tá falando para olhar o exercício 3F. É. Mas, né? Ele tá falando, eu acho que para usar como contra-exemplo, né? Eu Que acho que não é vai ser isso. suficiente para provar que é, porque no exercício 3F, se a gente simplesmente jogar os valores, né? Não vai dar. Olha só, deixa eu pegar aqui. Cadê o exercício 3F? Tá aqui. O que acontece nesse exercício? Se y é igual a x quadrado e x diferente de zero. Para qualquer valor diferente de zero, é 1. E Uhum. zero caso contrário. Certo. 1 se y é igual a x ao quadrado e x diferente de zero. Se, né? Se. Qualquer outra função, não. Porque, né? Isso é uma função genérica. Que vai ser Uhum. sempre 1 ou 0. Então, tipo, uma função meio que 3D assim, que vai ser sempre 1. Se o y for igual a x ao quadrado, ou seja, tens aqui, por exemplo, então nessa linha vai ser sempre 1. E o resto vai estar sempre aqui, 0. Uma função bem estranha, né? Uhum. Então, tipo, o limite para ela, para qualquer caminho tirando esse, vai para 0, né? É. O problema é que se tu testar justamente esse caminho aqui, do x ao quadrado, daí não vai. Só que essa questão é bem estranha mesmo, né? Algum argumento tem que ser utilizado aí para provar isso. Meu Deus do céu, essas questões de ST me deixam louco, cara. São muito estranhas. Essa é o mesmo. Porque isso aqui é contínuo, essa função é contínua, isso é muito estranho. Porque, tudo bem, existem infinitas funções, só nessa aqui que não está acontecendo o que ele está falando. Sei lá, talvez a gente tenha que ignorar aquela parte da função, não sei. É. É Vamos estranho. para ficha 3, então. Que Qual que... A ficha 3 a, tá bom, deixa eu pegar aqui. é, que a ficha 2 eu vi na aula. Eu tava na aula de resolução, então eu consegui entender bem. Só a ficha 3 que eu não consegui ir na aula. Certo. Deixa eu abrir aqui. Oh, caramba, cadê a ficha 3? Ficha 3, beleza. Derivada. Eita, vamos lá. Salvar. Calcule a derivada composta em um em que. Ah, sim, sim, sim. Esse tipo de problema, você tem que usar as propriedades de derivada composta, né? Que é mais ou menos assim. Provavelmente tem a fórmula lá
na tua apostila, mas é que nem se fosse a regra da cadeia, entende? Uhum. Por exemplo, tu quer a del F, del X, quem vai ser Uhum. isso? Vai ser del F, del aqui, F e G. A F é composta a G. Então, del G, e a F depende de U e V. Então é F dentro, a G dentro da F. Del X. Mas, esse símbolo aqui, eu não sei do que o professor está falando, se é que está falando de gradiente, eu teria que fazer o mesmo com o Y. Deixa eu ver. Acho que eu já vi se tem em algum lugar aqui. Tem que ver isso lá em função composta na tua apostila. A gente tem que ver isso lá para ver como é que ele faz. Mas acho que esse é o símbolo de gradiente, sim. Derivadas direcionais. Acho que. Bem, vamos abrir a ficha ali primeiro. Uhum. Ele vai falar aqui de derivada direcional. O problema é que esse símbolo tem a ver com derivada direcional, pelo que eu estou vendo. Mas pode ser que aquele índice esteja indicando outra coisa também. Eu quero ver as derivadas parciais aqui que ele faz. Tô vendo aqui na. Acho que na 6. Perdi aqui. Qual página? 6.2, página 23. Ele começa na página 19, a diferenciabilidade. E depois aí na 6.2 ele fala das derivadas direcionais e derivadas parciais. Ah, mas aqui ele não faz nenhum exemplo de função composta. Esse é o problema. Eu tenho aqui, por exemplo, na ficha 2, por exemplo, ele usa na ficha 2 para o primeiro exercício, ele deixa o log, esse log de x ao quadrado mais y ao quadrado, ele deixa isso como uma função composta. Que aí tem a função x ao quadrado mais y ao quadrado e a função do log. Certo. De, imagina, ele Olha deixa só, eu f1. quero te mostrar uma coisa aqui, só um segundo. Uhum, Eu vou colocar aqui a minha apostila, que ela tem essa explicação, se liga. ok. Deixa eu te mostrar aqui. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, mas vai dando uma olhada aí. Cara, eu vou te mandar Sim. essa apostila, melhor. Aham. Deixa eu mandar aqui pra ti, Eu também vou mandar essa foto aqui no por exemplo favor. da ficha 2. Ó, isso Resolução. que eu tô te mostrando ali tá a partir da página 101, tá bom? Ok. Só um segundo.
Voltei. Então, é que nesse problema, né, tá acontecendo meio que duas funções compostas, entende, Rafael? Uhum. Tem a parte composta de que o x depende de, na verdade, o u e o v dependem de x e y, né? Mas também tem que a função g e a f são uma coisa só, basicamente. Uhum. Então, eu acho que daria primeiro para fazer a fog separadamente, né? Colocar a, a função g dentro da f, né? Primeiro fazer isso. Só que daí a gente teria um baita de um trabalho, né? Então, a gente tem que entender essas técnicas aqui que ele faz quando tem função composta. Tu disse que ia me mandar alguma coisa? Tu mandou, né? Legal aqui. É o exemplo da função composta que eu usei na segunda ficha. É, só que esse exemplo, depende de t só, né? É um parâmetro só. Ah, tá ali, né? O que tu me mandou tem um log de t, f2 é um log de t. Mas não tô vendo aqui como utilizar isso pro nosso caso. Tua resposta nem t tem. Não usou t pra nada. Ah, mas no lugar do... Ah, tá. No lugar do t, colocaste a f de 1. Sim. E daí depois fez as derivadas. O problema é que aqui é um pouco mais complexo, né? Porque tu tem o IV, certo? É. Então. Mas a ideia é essa, é fazer essas substituições, né? Mas ó, vamos ver como é que ele faz aqui, se liga. Tu Uhum. tens. Veja que ainda não é composta, é simplesmente uma função que depende de U e V, que por sua vez o IV depende de XY, né? U é essa relação de XY, V é essa relação de XY, essa é a função. Então, pode fazer essa substituição. Ou tu pode reescrever. Cadê? Aqui, ó. Tu pode reescrever dessa forma, olha só. A função que ele agora está chamando de z, né, por uma questão meio que geométrica. Pode falar que Uhum. é del f del u del dx mais del f del v del v del x, ou seja, a tua função dependendo de x e a função dependendo de y também. Então, tu vai ter essas duas aí. Como ele quer aquele d, né, aquele dzão, ele quer as duas. Vai escrever uma espécie de gradiente. Eu acho que tu sabe o que é o gradiente, né? Aquela operação diferencial lá que tem as derivadas de x e de y de uma função. É isso que ele quer escrever. Uhum. Então tem que derivar todo mundo aí, né? Uh, que vai ser um pouco trabalhoso, mas não tem problema. O meu problema não é fazer essa parte composta aqui, né? Mas sim escrever a função, a primeira função composta, a g dentro da f, né? Eu acho que vai ser simplesmente ter que fazer a substituição que nem tu fez. Eu acho que é isso. E daí Uhum. depois a gente usa essa técnica ali para ser um pouco mais rápido na parte com o e com o v, né? Eu acho. Porque dá para fazer propriedade de função composta também, por causa da regra da cadeia, né? O que é uma regra da cadeia? Tu fazer uma função composta na realidade, né? Uhum. Eu entendo que se tu for fazer a derivada da fog, né? Eu acho que tem até um teorema sobre isso. Pode fazer a del f del g, del x. O problema é que fazer a del f del g é o problema, né? Então, tem que fazer a substituição mesmo, né? Primeiro vamos definir quem é a fog, beleza? Aham. Dentro da f, tu vai colocar g. Só que o que que vai ser isso, né? Eu acho que dentro do U tu vai colocar isso e dentro do V tu vai colocar isso, entendeu? Uhum. Que trampo, hein? Será que não tem um jeito mais fácil? Que vai funcionar, só que eu tô pensando se não tem um jeito mais fácil, entendeu? Eu tô vendo aqui se tem alguma coisa aqui. Cara, eu acho que tem, cara. A gente vai fazer assim, ó. Vou ver aqui se
uma das provas. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Só pode ser isso aqui, ó. Só pode ser isso. Não tem X, tô viajando aqui. É del V, del X. Isso. Y. Tá, é isso, tá? Acho que é isso. Porque daí tu não precisa fazer a substituição direto, entendeu, Rafael? Uhum. Então, Por exemplo, tem que derivar agora, né? Quem que é del F, del U? Pegar essa parada e derivar em U, né? Ok? Alguma dúvida nessa primeira derivada? Não, né? só uma coisa. Ah, calma aí. Tô. Só uma coisa. Que o D, eu tô tentando me lembrar o que que era. O D é o gradiente, tá? Eu entendi que é o gradiente na nomenclatura do teu professor. D é isso aqui, olha só. D de uma função, né? Vai ser o del F, del X, del F, del Y. É isso aí. E aí é o df/dx e com o valor que ele dá, não é? Isso. Tá. O problema é que não é só isso. É, na verdade, a derivada diferencial, tá bom? Então não é só o Uhum. gradiente. Vai ser o seguinte, vai ser o gradiente, que é isso aqui mesmo, Sim. só que é vezes o vetor unitário, para que dê um Uhum. escalar a resposta. E quem que é esse cara aqui? Bem, para o nosso caso, é o unitário desse cara, ok? Então, para o nosso caso específico, tem que fazer um módulo daquele vetor, eu acho que tu sabe fazer isso, né? Mas vai ficar basicamente 1 raiz de 2, 1, ok? Uhum. Bem, tu sabe, né? Levar ao quadrado, dividir pelo módulo, etc. Sim. Então é isso. Beleza. O problema, né, é que essas funções, eu só te trago problemas, né? Me desculpa, mas é que são funções vetoriais já, né? Normalmente a gente faz isso com escalares. A gente pega uma função escalar e faz o gradiente. Então, eu só tô achando estranho o módulo que ele tá fazendo, mas não tem problema, a gente faz mesmo assim. Não tem problema nenhum, na verdade. A gente só vai derivar e é só derivar, não é tipo pegar o escalar e transformar num vetor. A gente só vai, tipo, fazer o que tem que fazer aqui e pronto, não vai precisar transformar num vetor. Mas vamos lá, vamos aos poucos, vamos aos poucos. Deixa eu apagar isso Uhum. aqui. Vamos continuar a derivada. Vamos continuar a derivada. Então agora a gente fez o DLFU, agora vamos fazer o DLFV. Como falam os portugueses. V. Fosse mais pro norte, que no mais no norte eles falam B no lugar de V, tipo espanhol. Uhum. Del F. Dá pra fazer de outra cor, né? Del F deu V. Derivada da arco tangente, não lembro. A derivada da arco tangente é 1 sobre alguma coisa. Um negócio assim. Acho que é 1 sobre 1 mais V quadrado, né? o 1 mais o ao quadrado, não era? Deixa eu ver aqui. No caso Tabela V, né? derivadas. Aqui. Arco tangente. Y igual ao arco tangente de U.
Y derivado é igual o derivado sobre 1 mais o ao quadrado. Isso. Então tá aí. As derivadinhas estão aí. Ok? As derivadinhas do f de u e do del f del u, del f del v. Agora tem que fazer as derivadas de u e de x. Tá bom? Tá, então quem que é u e x? Esses caras, né? U e v, desculpa. Então deu u, deu x. É igual a derivada ali, que vai ser o próprio, né? Ok? Então, vamos fazer por blocos. A explicação desses caras aqui. Essa conta é longa, mesmo do jeito curto, vamos dizer assim. Uhum. Que ainda tem que fazer a do y, né? Mas agora é multiplicar esses caras. Esse cara aqui, vezes esse. Isso aqui. Vezes 1, né? Então não muda nada. Então tudo isso para obter isto aqui. Que vamos dizer assim, seria o primeiro termo do nosso vetor gradiente lá. Agora tem que fazer a mesma coisa aqui, só que pro... Peraí, eu acho que eu fiz besteira. Já tá feito, na verdade. A gente tem esses dois aqui. Agora tem que fazer o y, né? A gente fez o x, agora tem que fazer o y. Só que o y Uhum. é a mesma coisa, né? Então, para isso, a gente só precisa pegar esse cara aqui e derivar em y. Meu Deus. É o del u, del y. Que é menos e na x menos y. O del u. Del v, desculpa. Del y igual. Menos 1, certo? Uhum. Então agora, olha só que legal, a gente pode, graças ao Paint, né, a sua super flexibilidade para copiar coisas, a gente pode simplesmente trocar, porque as derivadas u e v vão ser as mesmas. Quem muda é aqui, porque a gente quer o y, certo? Uhum. Então, vai ser basicamente a mesma coisa, só que com o sinal de menos, né, porque foi o que mudou de um para o outro. Aqui também. Ok? Ok. Vamos lembrar, né, que o nosso vetor d ali, esse é quem, né, ó, nosso caso aqui, o d, vou já colocar aqui, o d de 1, né, o d da fog, deixa eu só copiar o que tá ali então também, nossa, quanta coisa para copiar, Uhum. vai ser isso, aqui, vetor, né, vetor, y, nós já temos esses dois caras, beleza? Só Uhum. substituí-los aqui. Vezes esse unitário, né, que eu já falei para você, que é 1 raiz de 2. Ou seja, é um produto escalar, sacou? Sim. Meu Deus, meu Deus. Agora no lugar desse mano aqui, cara, nossa, vai coisa pra caramba. Quem que vai? Tô até meio perdido, né? Porque esse mano ali é tudo isso. Então é a soma disso com isso. Ok? Ok. Nossa senhora. Então vai ser um bagulho enorme, né?
ser isso, vai ser uma coisa simplesmente enorme. Como é que a gente vai colocar isso tudo ali, né? Somado. Tem muita coisa pra juntar, né, velho? Tá bom, ó, eu não vou colocar, tá? Mas é a soma disso tudo, beleza? Ok, ok. Tá bom. Então fizemos, graças a Deus, é só tu colocar ali depois e pronto. Senão vai só colar as coisas aqui, vai ser um trampo do caramba. É, mas vai ficar igual que tá na resposta, pode ter certeza, tá bom? A questão desse problema era você saber lidar com as compostas. Uhum. Isso eu mostrei pra você. Meu, e essa era só a primeira. Vamos ver a É. 2. Considere as funções, blá blá blá. Ó, essa aí já é mais parecida com aquela que tu fez, né? Uhum. E aí, será que tu consegue desenvolver alguma coisa e me dizer quando surgirem as dúvidas? T ao quadrado cosseno de T. Vou escrever ela. Z ao x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado mais 1. E temos esse O de T igual a F de Y de T. A gente tem que calcular a derivada. Tá. Ah, tá. Isso tem. Então, a gente tem que colocar. Nossa. Vai. Deixa eu ver aqui na foto. Tá. Hum, tá. Ah, T, F. Nossa, como é? Tá. A gente tem que começar pelo nosso DF dx. Com o x, y, z. Calma aí. Tô meio perdido um pouquinho para começar esse exercício. Bem, mas tu percebeu que ele é meio semelhante com aquela foto que tu me enviou? É, que tem as compostas. Certo. Ah, cara, eu preciso matar uma mosca aqui. Ai, 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 quase que meu notebook caiu de novo. Preciso matar uma mosca, senão eu não vou conseguir te dar aula. Só um segundo. Ela tá aquelas varejeiras gigantes. Aham. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Isso aqui é a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 1 por dx. Não sei se ela morreu. Mas não tem problema, vamos lá. Vamos ver o que você fez para fazer parecido com o seu professor, né? Cadê? Ahn, É a mesma ideia de composta que a gente estava vendo aqui, mas tem uma variável só, né? Uhum.
sigma t é f de gama t. Então, bem, quem que é cada coisa aqui, né? Tipo, esse aqui é o x, esse é o y, esse é o z, certo? Uhum. Ele quer a derivada de sigma t. E sigma t é a função f com, vamos dizer assim, essa parametrização. Então, a gente quer derivar aquilo. Parece que é só isso. Só que para derivar f, né? Por exemplo, na verdade, né, encontrar o sigma t, sendo mais preciso no que ele está pedindo, né? A gente pode fazer, tem que fazer, né? Del f, del x, del f, del y, del f, del z. Lembrando que Uhum. cada um desses caras aqui vai ser del f, del x é igual a del f. Oh, peraí. Del t, del t, del x. Não, é ao contrário isso. Não tem que estar ao contrário. Porque, né, a função t que tem que ser derivada. X de t. Peraí, deixa eu pensar rapidinho aqui. Mas o caminho é esse, tá? Uhum. Só um segundo. Essa mosca, velho. Como eu odeio mosca, cara. É sempre nas aulas tensas. Tá escutando o barulho dela? Essas moscas gigantescas. Não, eu não tô escutando. Graças a Deus, isso me deixa maluco. Isso que eu tô com um fone de ouvido gigante aqui. Mas tá, voltando. Foco. A parametrização é essa. E a tua função f é aquela. Então vai ser reescrever aquilo em função de t. É basicamente pegar e derivar a f com o t já substituído. Não tem muito segredo. É que eu estou afrescalhando as coisas aqui, querendo fazer de forma composta, né? Mas sempre pode pegar a f aqui e reescrevê-la, né? Tipo, a f de t vai ser quem? Vai ser tu fazer essas substituições que eu coloquei aqui, certo? Uhum. Seno ao quadrado de t mais t a quarta, né? Mais o seno ao quadrado de t. E legal que já até simplifica aqui, né? A f de t vai ser t a quarta mais 1. Ah, tem mais um aqui também. Então vai Uhum. ser t a quarta mais 2. Portanto, É, fica mais fácil. agora, né, só encontrar quem ele está pedindo, né, na prática, vai ser a del f o t, né? Ou df dt, para ser mais preciso. Então, esse t ao Uhum. cubo, certo? Certo. Isso. Então, a gente quer em função de t mesmo, nem teria como passar de novo para x, né? Mas é isso. Isso tu vai fazer muito, cara, em cálculo vetorial, tá? É a parametrização de um campo escalar. É, E só resolver a integral de linha, diga. a resposta é essa mesmo. 4t ao cubo. Ah, é, tá bom. Ah, o 4 é o cubo. É. Essa música me deixou louco, velho. Me deixou louco. É claro que é 4 aqui, né? Valeu, Rafa. Tu é muito gentil. Sem tu devia ter me chamado de burro aí, ter errado essa derivada. Uhum. Vamos pra próxima. 3. Show. Agora é a 3, isso. Ó, de novo a derivadinha ali paramétrica, né? A Primeira derivada, função. a derivada direcional. A gente chama isso É. aqui de derivada direcional. Uhum. É igual a y e x Por mais. sinal, agora eu vi uma coisa que eu. Não que eu tenha errado a primeira. Toda aquela conta que eu fiz está certa. Mas ele não estava querendo a derivada direcional. Por quê? Porque no símbolo da primeira não tinha esse V, certo? Uhum. Então o que ele queria? Ele queria só o gradiente, ele não queria aquela multiplicação escalar que eu falei lá. Ele queria o gradiente aplicado naquele ponto 1, 1, entendeu? Então depois Uhum. de todas aquelas derivadas que a gente fez, tinha que jogar 1.
no Tá. lugar das letrinhas, beleza? Ok. É isso. Então é mais fácil ainda, não ia ter um monte de. Tinha umas contas enormes lá, né? Mas se tu substituísse tudo por um, ficava mais fácil, né? U e o V igual a 1, né? É isso. Tá, vamos ver o que tá pedindo aqui. Considera essa função. Seja indo de R2 para R3, uma função de classe C1, tá ok, blá blá blá, G de 0, 0, aqui. Tem isso, né? Cara, eu tenho uns arquivos muito bons do IME, né? Que fazem um monte de exemplos como esse, eu posso te mandar até depois. Mas vamos tentar fazer isso aqui. Lembra de mandar esses arquivos do IME depois, eles fazem muito dessa. Ok. E isso, que desgraça é essa? Ele escreveu uma matriz aqui, que são 2 vetores. Entendi direito isso. Ah, Virou uma matriz a parada. eu Tô acho que ficando louco já, velho. isso aí talvez é o. Jacobiano? Eu acho que é isso. É. Tem deixa eu pegar aqui. Ah, hum, Onde é que tá a matriz jacobiana? Não, calma aí. Ai, cadê? O D, eu acho que o D são os valores que você coloca. Habilidade. Seja F definida D pertence a RM com os valores R, seja A, D. O D é um ponto. O Dzão, não. O Dzão eu acho que é o gradiente. Isso aqui eu não sei, é que assim, eu entenderia se fosse uma linha só, ou uma coluna só. Mas dessa forma, duas. Bem, em qual parte da tua apostila ele fala um pouco sobre isso aí? Na página 21, 6.1. Tá. 21, 6.1. Ele 6.1. fala. Onde eu tô aqui? Seja F definida em D, pertencente a RGM, valores em RP, diz que F é diferenciável em A pertence a D, se existir uma aplicação linear. Eu tô vendo uma matriz aqui. Então ele é representado na base canônica pela matriz, tá, mas ele já meio que deu a matriz feita. E essa matriz tem que ser multiplicada por alguma coisa, obviamente. Meio que a derivada já está feita, né? Vamos dizer assim. Uhum. O que já ajuda um pouco. Ela vai ter que ser multiplicada por alguma coisa, mas o que exatamente? Tem que derivar aquela função? Meio que tá rolando uma transformação linear aqui, né? A gente não chegou a estudar álgebra linear juntos ainda, né? Tá rolando uma transformação aqui, eu não tô entendendo direito. Eu acho que a matriz de transformação é isso aqui. Tipo, se tu multiplicar isso aqui por 0, 0, vai dar isso. Eu acho que é isso. Porque se é aqui uma matriz 3 por 2, e a gente quer uma resposta assim, que é uma matriz, uma linha por 3. É isso, mas esses caras não são iguais. Tinha que ter 2 linhas. Provavelmente a resposta é 2 linhas, uma coluna. Ou é o que é multiplicado? Eu Digamos. acho que eu Diga, diga. tenho uma teoria aqui que, imagina, a dv vezes o g de um ponto é igual a matriz jacobiana desse ponto vezes o vetor v. Aham. Eu só quero testar uma coisa, tá? Para entender o que o teu professor está falando. Eu acho que eu cheguei Uhum. na solução, tá? Isso aqui é a transformação linear que pega o vetor 0, 0 e transforma no vetor 0, 1, 2, ok? Então, se a gente Sim. fizer a multiplicação aqui, ó, de fato vai dar primeiro, porque é igual. Vai dar uma matriz 3 por 1. Supostamente vai dar isso aqui. Então, vamos lá. 0 vezes 0, 0, dá 0 aqui primeiro. Daí vai dar 0 para todo mundo, né? Puta que me pariu. Não era para dar isso. Como é que o termo nulo dá isso? Provavelmente tem alguma função no meio aí fazendo intercourse, mas
Então não é linear, né? Não sei, cara. Sendo sincero, não sei o que tá rolando, tá? Isso aqui eu nunca vi em cálculo 2. Se tiver uma coisa explicada aí na tua apostila, mas não tem um exemplo feito também? Tem a solução disso ou só tem a resposta lá na ficha de resposta? Eu só tenho a resposta. Daí ferrou, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Pensei que era uma transformação linear, mas não pode ser, porque o 00 deu isso. Só se tu derivares o f aqui e essa g for a derivada da f, não sei. Por Aqui, g. exemplo, eu vou mandar aqui o que eu acho que talvez pode ser. Que também é da ficha 2. O que eu acho que talvez que ele pode estar pedindo. Deixa eu só cortar aqui. Eu mandei. Por que tem dois termos só? Cadê os dois termos só? Por que é dois termos só? Tá, deixa eu ver. Mandou Versões. alguma coisa? Aqui, vamos ver. Eu vou ler aqui a ficha 2. Calcule as derivadas das funções sim P segundo o vetor indicado. Tá, tipo uma derivada direcional. É que aqui ele quer. Nesse exercício 3 ele quer encontrar. Ele quer a derivada também. Então, se for fazer assim, ó. G, o P. Deixa eu começar fazendo a derivada do G. A derivada do G, mas aquilo ali parece tanto uma matriz de transformação. Muito estranho isso. Uma matriz de transformação com duas colunas. Meu Deus, tô ficando louco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, talvez. Na verdade, deixa eu ver se aqui são derivadas da função composta. Cálculo. O D talvez o D eu acho que é o domínio. Aí? Porque aqui no início, na primeira página da apostila que eu te mandei, ele tá falando aqui que o D é considerado o domínio. Não, mas como é que vai ser o domínio? Não faz muito sentido.
onde ele é canônica. Deixa eu ver uma coisa. Vou checar aqui uma coisa. Então, prática 4. Ah, acho que eu encontrei a. Eu encontrei aqui num. Deixa eu ver uma coisa. Eu encontrei aqui num site em multi-resolução esse mesmo exercício aí resolvido. Mas com a resolução. Vou pegar aqui. WhatsApp. Aí, tô te mandando. Deixa eu ver aqui. Tá. Chegou um negócio aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Isso aqui tem. Tá, tem uma matriz, mas não tem a ver exatamente com o domínio, certo? É. Mas é bem parecido o problema mesmo. Porque, não sei, né? Não sei direito aqui, na tua ideia foi legal. Deixa eu colocar. Ele deu. O problema é que aqui ele deu ao contrário, né? Deu x e y ali, mas a função x e y são todos vetores aqui. Né? E tu tens uma função escalar ali na 3. Então, será que a gente teria que derivar aquela função primeiro? Aí, no exercício 3, você tá vendo, né? Ah, da folha que tu me enviou? Ah, eu É. tinha pego o primeiro só. Deixa eu ver aqui. Ah, o 3 já é mais parecido. Bem parecido. É o mesmo exercício. É Só exatamente o que. mesmo. Isso aqui é de. Acho que 2019, 2020. É pra conta ter mudado. Mas vamos ver o que ele fez aqui. Ah, V1, 2, tá só colocando os dados denunciados. Daí, ele trocou o vetorzinho ali por 0, 1, 2. A gente vai ter que trocar esse vetorzinho também por 0, 1, 2? Então, tá bom. Vezes o DG0, que é a matriz. Tá. E o que é isso? DF012 é os elementos da função. Peraí. O que é isso aqui?
É a derivada? É a derivada, né? Aqui é a derivada em x, aqui em y, aqui em z, né? Deixa eu só checar. É isso. Daí a derivada aplicada no ponto. É isso. Mano, agora visto, né? A gente já sabe que não é uma conta tão complexa assim, não, né? Percebeu aí? Uhum. Entendeu o que rolou, então. O problema está pedindo a derivada direcional disso nessa direção. Tá bom. Então, ele está dizendo aqui que essa parte ali, antes do produto escalar, é dada dessa forma, que é a derivada, o gradiente, na verdade, o gradiente no ponto, vezes aquela matriz. Uhum. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi. Ele está transformando do R3 para o R2 por meio dessa matriz de transformação aqui. Acho que é isso. Uhum. Então, tu pega o teu vetor ali no R3, multiplica pela matriz de transformação, só que tem que ser o vetor derivado, né? A matriz de porque tu queres a derivada, né? Sim. Só que tu tem que passar ela para o R2, pela matriz de transformação. Então, primeiro, tá aqui. Aqui ainda nós temos esse vetor. Daí agora tu multiplica pela matriz de transformação e multiplica pelo vetor que ele está pedindo ali, 1, 2. Isso. Isso. Eu só não entendi uma coisa. Por que ele está usando o zero? Ah, sim, sim, eu acho que eu entendi. Por quê? Porque aqui, no gradiente, ele colocou o ponto 0, 0. O ponto que dá o Uhum. 0, 0. Isso. O ponto que representa o 0, 0 no R3. Então é isso. Derivada. A gente estava chegando lá, eu acho. A derivada, coloca o ponto, chega nisso, multiplica pela matriz de transformação para passar para R2, e daí faz o produto escalar com outro vetor. É Uhum. isso. Caraca, aí sim, hein? Aí sim, aí ficou legal. Então, se tu vê um problema parecido com esse, só fazer igual, né? Tem que Sim. transformar para a coordenada que ele quer, que é o espaço 2, né? E daí fazer o produto escalar. Porque não tinha como fazer o produto escalar de uma coisa de 3 coordenadas para uma coisa de 2, né? E era isso que eu estava tentando mostrar aqui, né? Que era uma transformação. Uhum. Beleza? Bom, cara, Beleza. é isso aí, né, velho? Acho que fritou o cérebro de novo aí, como sempre. Beleza? Uhum. Show. Então tá bom, cara. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Obrigado. E Abraço. Diga. a segunda-feira, se eu precisar, você tem horário? Tem alguns, tem alguns. Deixa eu ver aqui de novo. Eu vou te enviar porque eles já mudaram, eu acho, tá bom? Ok. Eu envio lá e daí tu avalia o que tu preferes, beleza? Obrigado. Então tá bom, valeu. Obrigado.